Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Tarobá Esporte. Sabadão, olha, o fim de semana recheado de eventos esportivos em Cascavel e região. E a gente vai começar dando destaque para aquele que deve ser o jogo desta sétima rodada. É o jogo da sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Cascavel voltando a jogar em casa. Amanhã, domingão, 13h30 da tarde, recebe o Azures de Pato Branco. Para falar mais a respeito dessa partidaça válida pela sétima rodada da Série D, nós recebemos aqui no estúdio do Tarobá Esporte o técnico tcheco, o técnico do Cascavel, que entra em campo amanhã defendendo a liderança do Grupo A8. Cascavel tem 14 pontos ganhos. O tcheco, inclusive, ele treinou o time esta manhã lá no centro de treinamentos do Cascavel e correu aqui para os estúdios da TV Tarobá para falar conosco a respeito dessa partida. Boa tarde, tcheco, seja bem-vindo então à TV Tarobá, ao Tarobá Esporte. Jogasse, como é que vem esse Cascavel para enfrentar esse Azures, que também vem fazendo uma campanha bem interessante na Série D? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. A gente só pode ver com um jogo muito difícil, né? Líder contra vice-líder. Tivemos essa experiência contra outra equipe já umas 2 rodadas atrás. Mas a gente entende que o Azures vem um pouquinho mais qualificado, vem embalado, né? Fez uma excelente campanha na Copa do Brasil. É um clube que se assemelha muito ao FC Cascavel em termos de estrutura, organização, planejamento. E a gente sabe que tudo isso, no final das contas, conta lá dentro do campo. E por ser dois jogos seguidos, a gente entende, por ser líder hoje, que é muito importante esse jogo dentro de casa para a gente tentar somar os 3 pontos, que é um objetivo sempre nosso dentro de casa, e tentar dar uma distanciada do segundo colocado. Bom, essas são imagens de treinamento. Como é que vem o Cascavel então para esse jogo, Tcheco? Você tem voltas de atletas que estavam no departamento médico, tem um Cascavel mais robusto para enfrentar esse Azures? Exatamente, a gente está vindo agora com alguns atletas do departamento médico, né? O Coelho, o Thiago, o Jaci, o próprio França, estava já numa transição final. Mas infelizmente ontem nós perdemos Batatinha, né? Teve uma pequena fissura na fíbula, vai ficar aí uns 15 dias de molho. Um atacante que veio fazendo gols bonitos, mas acima de tudo aí correspondendo taticamente o que a gente sempre impõe para eles. Mas a gente tem um elenco bem qualificado, é o que eu falei para o Batatinha ontem, né? Se prepara para a parte final aí do turno e as fases mais importantes, que vai ser o mata-mata, entendendo assim que a gente tem que buscar essa classificação. Mas a gente realmente tem um leque de opções muito boa para enfrentar esse grande adversário com os Azures. Falando um pouco da campanha especificamente do Cascavel, hoje são 14 pontos ganhos, o único invicto nessa chave, Tcheco. Se nós compararmos com a campanha do ano passado na Série D, nesse mesmo Grupo A8, o time que também era treinado por você, tem uma obrigação maior de fechar esse turno também com vitória, lembrando que o Cascavel venceu na última rodada, foi um jogo contra o Rio Branco de Paranaguá, fechou com uma campanha muito boa. Tem essa responsabilidade também, Tcheco? Certamente tem. Ela tem, mas não comparado ao ano passado, né? Mas é um objetivo traçado por nós internamente, né? Que aqui estou expondo, pela questão de se tratar pelo mando. E quando a gente trata nesse sentido, o objetivo é tentar buscar os 3 pontos sempre. Isso a gente ressalta só a questão do respeito que nós temos por todos os adversários. Isso não quer dizer que nós vamos conseguir todas as vitórias, mas o objetivo sempre dentro de casa é procurar esses pontos porque é uma situação que a minha carreira como ex-jogador mostrou em muitos times, que quando você consegue fazer o dever de casa, você consegue sempre, na maioria das vezes, a classificação. Entendemos, repito novamente, que vai ser um jogo dificílimo, é um time muito difícil de ser batido, eles têm uma maneira muito própria de jogar fora de casa, mas a gente tem a nossa proposta, tem um objetivo claro, que é formalizar as jogadas ofensivas, a nossa maneira de se preparar para as jogadas defensivas e assim tentar buscar os pontos sempre. Jogaço, então, amanhã, 13h30 da tarde, de Cascavel Azures. Eu vou segurar o Tcheco mais um pouquinho aqui. O Tcheco me deu uma deixa importante. Foi esse jogador. Jogou no futsal, né, Tcheco? Joguei por 10 anos. Por 10 anos jogador de futsal. E quando tem uma folguinha, o Tcheco dá uma escapada lá dos compromissos deles à noite, quando está de folga, e vai assistir o Cascavel Futsal. Inclusive, amanhã, antes do jogo do Cascavel pela Série D, tem o Cascavel Futsal em quadra pela Liga Nacional. Um jogo difícil, um jogo duro contra o tradicional Minas, às 11 da manhã, no ginásio da Neva. Então vamos conferir como vem a preparação do Cascavel Futsal para essa partida válida pela rodada da Liga Nacional. Amanhã, domingão, tem Cascavel Futsal em Minas, no ginásio da Neva, às 11 horas, pela Liga Nacional. Confira. Maio foi bem proveitoso para o Cascavel Futsal. A equipe de Cassiano Klein não perdeu neste mês.
Foram 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. No último jogo de maio, a Serpente Tricolor joga em casa e recebe o Minas neste domingo no Ginásio da Neva. Na verdade, o Cascavel Futsal não perde desde o fim de abril, portanto, tem 6 jogos de invencibilidade. A boa sequência deixou o time na 4ª posição na tabela com 16 pontos, mas a equipe vem de um empate sem gols com o Corinthians. Foi o primeiro empate da equipe em 2022 e também foi o primeiro jogo neste ano que o ataque do Cascavel Futsal não balançou as redes. Então, aprendizado que fica sempre estar pontuando na liga é importante. Então a gente sabe que jogar lá no Corinthians, no Parque São Jorge, não é um jogo fácil. Então o time está de parabéns pelo ponto, mas sabe que poderia ter saído com a vitória. Então agora é focar nos detalhes que a gente não caprichou lá para a gente estar caprichando em casa no domingo. Mas depois do jogo contra o Timão, o elenco do Cascavel Futsal teve a semana cheia para se preparar para o jogo contra o Minas. Dieguinho, recuperado da lesão, já voltou. Cassiano Klein vai poder contar também com Minati e Lucas Selbach. O único desfalque vai ser o goleiro André Deco. É importante, né? A gente vem num decorrer de muitos jogos, então quando a gente tem uma semana para trabalhar, isso é importante para corrigir o que a gente deve corrigir, para descansar também. Então a gente acredita que no domingo vai estar todo mundo bem, todo mundo inteiro, para fazer uma grande partida. Na campanha do título da Liga Nacional no ano passado, o Cascavel Futsal não enfrentou o Minas. Mas esse é um adversário que merece respeito pela tradição. O Minas é o único time que disputou todas as edições da Liga Nacional. Prova disso foram os 2 jogos das 8avas de final da Liga Nacional de 2020. O Cascavel Futsal passou pelo time mineiro com empates nos 2 jogos. Além da tradição, o Minas tem um time jovem. Neste domingo, a bola vai rolar às 11 horas no Ginásio da Neva. Geralmente, nos nossos jogos é bem corrido, né? Uma equipe que joga para frente, equipe jovem, né? De muita correria, mas a gente vai conseguir administrar bem isso e conseguir o resultado positivo. Olha, essa 9ª rodada da Liga Nacional já teve bola rolando ontem, inclusive teve clássico de times paranaenses lá no noroeste do estado. O Umuarama e Pato Futsal se enfrentaram e empataram em 3-3. Um belíssimo jogo, mas os 2 times fazem campanhas um pouco abaixo do esperado na Liga Nacional, tentando a recuperação. O Umuarama aparece só na 18ª posição com 8 pontos ganhos. O Pato um pouquinho acima, é o 15º com 9. Inclusive ontem o Pato trouxe um reforço importante, anunciou a contratação do pivô G para a sequência da Liga Nacional, buscando recuperação na competição. Hoje tem mais time paranaense em quadra. O Foz Catarata vai jogar às 7 da noite lá no ginásio Costa Cavalcante, pega o São José, e às 8h30 o Marreco de Francisco Beltrão tem um confronto contra o Praia Clube lá no ginásio Arrudão. São os times paranaenses jogando hoje pela Liga Nacional, reforçando então que o Cascavel Futsal tem um compromisso amanhã às 11 horas contra o Minas, também por essa 9ª rodada da Liga Nacional. Mas a gente volta a falar de Série D do Campeonato Brasileiro, aproveitando a presença do Tcheco pela primeira vez aqui no estúdio do Tarobá Esporte. Ô Tcheco, eu queria ver uma avaliação sua no comando desse Cascavel. Você é o treinador que mais tempo ficou à frente do Cascavel, assumiu lá no finzinho de 2020, passou a temporada toda o ano passado e agora segue com o seu trabalho. Satisfeito? Que avaliação você faz do Tcheco até o momento nesse comando do Cascavel? Olha, eu posso dizer para você que eu me sinto feliz, para você estar trabalhando em termos de futebol já há algum tempo, né? Isso ele é considerável no nosso meio. Eu me sinto feliz, um clube que dá total estrutura, condição, uma cidade maravilhosa também. Tem tudo para progredir na frente, sonhando em chegar à elite do futebol. Quando a gente fala elite do futebol, já é a Série B, né? Mas pelo aquilo que a gente apresentou ano passado, que foi um futebol vistoso em vários momentos, os objetivos maiores eles não vieram, né? E isso dá um pontinho de frustração. Você bateu na trave, né, Tcheco? Exatamente, literalmente, né? Você ser vice-campeão estadual nos pênaltis é meio invicto, né? Sem perder no estadual. É meio complicado de entender. O Londrina, não tirando o mérito, foi campeão com 11 empates, né? A gente não conseguiu esse objetivo, ainda mais depois de um jogo histórico que foi contra o Atlético Paranaense, pelo contexto que teve tudo. E na primeira vez que o clube passou na Copa do Brasil, né, que foi do Figueirense, não deixa de ser um marco. E a Série D também, quando a gente passou de fase, enfrentamos o Cianorte, no nosso entendimento, nós tínhamos condições de ir mais longe e não conseguimos. E isso fica um pouquinho a decepção. Mas é que eu sempre tento passar para os diretores, né? O futebol, às vezes, ele não é uma matemática exata e tudo tem alguns
protocolos a ser seguidos e eu acho que o clube está nesse patamar. Eu acho que tem tudo novamente para fazer uma belíssima campanha, mas acima de tudo atingir o objetivo esse ano. Eu atingindo esse objetivo, que é subir para a Série C, eu posso dizer para você que eu saio, Luciano, sim, de cabeça erguida, de trabalho bem feito, elaborado, porque quando um treinador ele é contratado, ele tem que dar a resposta, os resultados, né? E falta essa Série C para a gente concretizar. Bom, aproveitando que nós vimos algumas imagens da campanha do Cascavel nessa Série C, 100% de aproveitamento em casa. Tcheco, eu queria que você, para finalizar, fizesse um convite para a torcida para apoiar o Cascavel nesse duelo de amanhã contra o Azures. Desde já a gente convoca, né? Sempre tem promoção, nosso presidente é muito inteligente dessa parte, sabendo às vezes que está chovendo, não está, só coloca a coberta. É importante porque quando vamos jogar fora sempre tem um público muito considerável por parte dos adversários. A gente está construindo essa história novamente junto com vocês e contamos com toda a presença do torcedor que possível chegar lá no estádio para criar aquela atmosfera e a gente tentar fazer um bom jogo. Então, amanhã, convite feito, 13h30 da tarde, Cascavel e Azures. Tcheco, queria agradecer a tua presença aqui. Boa sorte amanhã. Continuar, de repente, nessa liderança do Grupo A8 do Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar de velocidade. Tem motocross e tem Fórmula 1 aqui no Tarobá Esporte.